essa realidade que estamos partilhando, que é essa realidade de conversão, do amor de Deus, da busca pela graça do Senhor. São Sebastião, que homem tremendo! Era ainda um jovem na sua experiência com Deus. São Sebastião, ele é do século III, meus irmãos. Nascido no ano de 237. Ele nasceu na França, na Itália, né? Milão, na Itália. São Sebastião era um jovem que queria ser soldado, um guerreiro do exército romano. Era seu maior desejo. Pensa, ele era um jovem que queria combater pela espada, queria ser reconhecido, ele queria lutar, ele queria entrar no exército ali dos romanos para ser um grande soldado, porque ele era corajoso, ele era forte, ele um jovem cheio de ânimo, de vigor, ele queria ser soldado, era o seu sonho ser soldado. Ele dizia que queria fazer parte de algo grandioso, ele queria fazer parte da história, através da espada, sendo um soldado corajoso, derramando sangue pela guerra. Ele queria ir para a guerra mesmo e vencer as batalhas como um soldado romano, queria fazer parte desse forte exército dos soldados romanos. Esse era o sonho dele. Na verdade, na época dele, nesse ano, todos os jovens ali da sua cidade de Roma, da Itália, de Milão, o sonho deles era ser reconhecido. E o desejo deles era conseguir, hoje, nossa realidade, quando a gente fala assim, qual o sonho dos jovens? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ganhar bem, eu quero vencer na minha vida, eu quero construir a minha casa, ter o meu carro, ter a minha família, eu quero aquilo. É o sonho dos jovens atuais, contemporâneos. Mas ali, Sebastião, né? Um jovem, ele queria ser um soldado, porque isso era ser reconhecido, isso era alcançar o objetivo. Então ele queria alcançar esse objetivo sendo um soldado, mas pela espada, né? Ele queria ir para a guerra, queria lutar, queria derramar sangue para conseguir ser reconhecido. Sebastião conseguiu entrar no exército romano e logo se destacou por ter coragem, por ter uma força, e ele entrou na legião romana, o exército romano. Ele conseguiu o seu objetivo, ele lutou, ele era muito corajoso, ele era um jovem forte, que não tinha medo, que buscava, que lutava pelos seus objetivos, que confiava ali nas suas forças humanas, mas ele tinha o seu objetivo e lutava por isso. Então aconteceu que ele fez parte, então entrou no exército romano, ali na legião romana, no exército romano, e lá ele se destacou. Ele se destacou pela força e a coragem que ele tinha. Ele se destacou pela a insistência, a persistência que ele tinha. Ele entrou realmente de coração como soldado. Aconteceu que o imperador Diocleciano necessitava de um guarda-costa e solicitou ao general romano que indicasse um soldado. Então, ali o imperador Diocleciano falou: eu quero um guarda-costa, alguém que seja confiável, forte para me defender. E o general romano, então, indicou Sebastião. Ele se destacou tão bem no exército que Sebastião foi indicado para ser o guarda-costa do imperador. Meus irmãos, esse cargo era um dos principais, um dos mais preciosos, era o sonho de todo soldado ser guarda-costa do imperador Diocleciano. Sebastião se tornou guarda-costa pessoal do imperador. Esse era o sonho dele, né? E ele conseguiu alcançar. Ele realmente queria fazer história e ele estava alcançando o seu objetivo. Então, ali na sua trajetória, na sua vida de soldado, de guarda-costa, ali sendo reconhecido, ele ouviu falar, então, ali em Roma, que havia um povo diferente. Ele ouviu falar de um povo que era diferente dos romanos. Esse povo era romano, tinha a mesma nacionalidade, tinha a mesma naturalidade, mas era diferente. Era um povo diferente. Esse povo era chamado de cristãos. Era um povo diferenciado. Esses cristãos, no entender de Sebastião, não eram todos soldados guerreiros, na sua maioria.
não matavam ninguém, não derramavam sangue, ninguém, é, eles não derramavam o sangue de ninguém, só o seu próprio sangue, né, que eles davam a vida. Isso deixou Sebastião muito intrigado. Ele falou: que é esse povo? Qual o objetivo? Qual a luta deles? Por que eles lutam? Todos queriam alcançar os seus objetivos, ser reconhecido, fazer história naquela época. E o que esse povo queria? Então ele começou a adentrar, começou a ficar curioso para entender: esse povo luta pelo quê? Porque ele começou a ver os traços dos cristãos. Eles são fortes, eles lutam, eles são corajosos. É homem, é mulheres. Mas como? O que acontece? O que levam esses homens e mulheres a ser tão corajosos, a lutarem pelos seus objetivos? Então Sebastião entendeu que os cristãos não lutavam para derramar o sangue, porque os soldados, eles iam para a guerra, derramavam o sangue das pessoas para serem reconhecidos. Mas ali os cristãos faziam algo diferente, eles davam a sua vida, eles lutavam para evangelizar. E o principal objetivo daqueles cristãos era uma pessoa. Aí que ele ficou mais intrigado. Como assim uma pessoa? Quem é essa pessoa a qual esses homens e mulheres têm dado as suas vidas? É Jesus Cristo. Ele conheceu Jesus, Jesus que era aquele que entrava na vida das pessoas e transformava, que curava, que restaurava os corações. Ele conheceu Jesus, que restaurava a vida das pessoas, que mudavam a vida das pessoas e levavam as pessoas a viverem uma felicidade verdadeira. Ele então entendeu que Jesus podia transformar a vida daquele que se abria, que abria o seu coração. E isso mexeu profundamente com o coração de Sebastião. Isso mexeu profundamente com o coração dele, porque ele via que os cristãos eram movidos pela fé, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não era pela força da palavra, não era pelo derramamento de sangue, mas eles eram movidos pela sua fé, eles derramavam sangue por Jesus, não tiravam sangue das pessoas. Então, Sebastião conheceu a fé, abriu o coração e se tornou um cristão catecúmeno. Aprendeu a fé e pediu o santo batismo e se tornou um cristão. Ele abriu o coração, o amor de Jesus entrou no coração de Sebastião e transformou a sua vida. Fez ele um homem corajoso, sim, como ele era, mais forte do que ele era, mas agora pela causa de Cristo. Um dia descobriram que ele era cristão. Por quê? Ser cristão naquela época era algo repugnante, era algo de perseguição. Nenhum soldado poderia se converter ou proclamar Jesus como Senhor. Jamais. Então, Sebastião, ele começou a evitar as guerras. Ele parou de matar porque a morte é proibido para os cristãos, é um pecado. É contra os mandamentos de Deus. Então, ele começou a se esconder no tempo de guerra. Ele ainda continuou sendo ali o segurança, o guarda-costa do imperador, mas ele não ia para as guerras. Mas ele foi denunciado. Sebastião foi denunciado e foi, então, apresentado diante do imperador. O imperador ficou muito triste com Sebastião, decepcionado, porque ele descobriu por que Sebastião não ia para as guerras, porque aconteceu um episódio na vida de Sebastião que ele foi selecionado para ir para arenas dos gladiadores. E ele, o que ele fez? Ele não quis ir. Ele renunciou, ele falou: eu não quero ir. E o imperador descobriu, foi devido à sua fé, porque ele se tornou um cristão. O imperador, com o coração fechado, mandou prender ali Sebastião num tronco e pediu aos arqueiros que atirassem flechas sobre Sebastião. Então, várias flechas, ele foi flechado, né? Ali foi a sua condenação para que ele morresse e fosse condenado à morte por se tornar um cristão. Mas é interessante, como vemos a imagem de São Sebastião,
vemos a imagem dele preso a um tronco e várias flechas no seu corpo. Mas não foi dessa forma que ele morreu. Não foi assim que ele morreu, através das flechas. Ele sobreviveu àquelas flechas. Mesmo amarrado no tronco flechado, quando ele foi atingido pelas flechas, o imperador, os soldados ali, achou que ele tinha morrido. Achou que era o fim dele, que ele estava morto. Então aconteceu que um outro homem, que também estava sendo martirizado, ele tinha uma esposa, e a esposa dele foi ver o corpo, ali uma cristã, do seu marido, e também ela foi recolher o corpo de Sebastião como cristão, e viu que ele estava vivo ainda, respirando. Então ela levou ele para a casa dela, cuidou das feridas dele, e ele recuperou a saúde. Então aquelas flechas não o mataram. Então Sebastião, recuperado, se apresentou diante do imperador, pois queria o bem do imperador, o bem de todo o império. Mas o que aconteceu? Ele ali evangelizou, ele deu testemunho que Jesus é o Senhor dele, que ele amava Jesus a ponto de dar a sua vida. Então, o que aconteceu? Ele foi levado para ser morto, martirizado. No ano de 288, ele foi levado para ser decapitado. Então ele morreu mártir por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, um grande santo da nossa igreja, que deixou tudo aquilo que ele vivia, todo o seu status, tudo aquilo que ele tinha conquistado, o seu reconhecimento pelo mundo, pela sociedade, para viver por amor a Jesus, para se humilhar diante de Jesus. Olha que tremendo, meus irmãos. É a graça de Deus que converte os corações. É a graça de Deus que restaura um coração, que cura as feridas de um coração, que dá a libertação que tanto necessitamos. Por amor, São Sebastião morreu e deu a sua vida por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, um grande exemplo de santidade e de perseverança, um grande exemplo de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que nessa noite, então, para a gente poder finalizar com um momento de oração, um momento de batismo no Espírito Santo. Essa noite Deus veio ressuscitar a tua fé. Essa noite o Senhor veio avivar o teu coração novamente. Você que estava desanimado, desanimada, você que está passando por depressão, por ansiedade, você que está passando por essa realidade que estamos partilhando, que é essa realidade de conversão, do amor de Deus, da busca pela graça do Senhor. São Sebastião, que homem tremendo! Era ainda um jovem na sua experiência com Deus. São Sebastião, ele é do século III, meus irmãos. Nascido no ano de 237. Ele nasceu na França, na Itália, né? Milão, na Itália. São Sebastião era um jovem que queria ser soldado, um guerreiro do exército romano. Era seu maior desejo. Pensa, ele era um jovem que queria combater pela espada, queria ser reconhecido, ele queria lutar, ele queria entrar no exército ali dos romanos para ser um grande soldado, porque ele era corajoso, ele era forte, ele um jovem cheio de ânimo, de vigor, ele queria ser soldado, era o seu sonho ser soldado. Ele dizia que queria fazer parte de algo grandioso, ele queria fazer parte da história, através da espada, sendo um soldado corajoso, derramando sangue pela guerra. Ele queria ir para a guerra mesmo e vencer as batalhas como um soldado romano. Queria fazer parte desse forte exército dos soldados romanos. Esse era o sonho dele. Na verdade, na época dele, nesse ano, todos os jovens ali da sua cidade de Roma, da Itália, de Milão, o sonho deles era ser reconhecido. E o desejo deles era conseguir, hoje, nossa realidade, quando a gente fala assim, qual o sonho dos jovens? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ganhar bem, eu quero vencer na minha vida, eu quero construir a minha casa, ter o meu carro, ter a minha família, eu quero aquilo. É o sonho dos jovens atuais, contemporâneos. Mas ali, Sebastião, né? Um jovem, ele queria ser um soldado, porque isso era ser reconhecido, isso era alcançar o objetivo. Então ele queria alcançar esse objetivo sendo um soldado, mas pela espada, né?
Ele queria ir para a guerra, queria lutar, queria derramar sangue para conseguir ser reconhecido. Sebastião conseguiu entrar no exército romano e logo se destacou por ter coragem, por ter uma força, e ele entrou na legião romana, o exército romano. Ele conseguiu o seu objetivo. Ele lutou, ele era muito corajoso, ele era um jovem forte, que não tinha medo, que buscava, que lutava pelos seus objetivos, que confiava ali nas suas forças humanas, mas ele tinha o seu objetivo e lutava por isso. Então aconteceu que ele fez parte, então entrou no exército romano, ali na legião romana, no exército romano, e lá ele se destacou. Ele se destacou pela força e a coragem que ele tinha. Ele se destacou pela a insistência, a persistência que ele tinha. Ele entrou realmente de coração como soldado. Aconteceu que o imperador Diocleciano necessitava de um guarda-costa e solicitou ao general romano que indicasse um soldado. Então, ali o imperador Diocleciano falou: eu quero um guarda-costa, alguém que seja confiável, forte para me defender. E o general romano, então, indicou Sebastião. Ele se destacou tão bem no exército que Sebastião foi indicado para ser o guarda-costa do imperador. Meus irmãos, esse cargo era um dos principais, um dos mais preciosos, era o sonho de todo soldado ser guarda-costa do imperador Diocleciano. Sebastião se tornou guarda-costa pessoal do imperador. Esse era o sonho dele, né? E ele conseguiu alcançar. Ele realmente queria fazer história e ele estava alcançando o seu objetivo. Então, ali na sua trajetória, na sua vida de soldado, de guarda-costa, ali sendo reconhecido, ele ouviu falar, então, ali em Roma, que havia um povo diferente. Ele ouviu falar de um povo que era diferente dos romanos. Esse povo era romano, tinha a mesma nacionalidade, tinha a mesma naturalidade, mas era diferente. Era um povo diferente. Esse povo era chamado de cristãos. Era um povo diferenciado. Esses cristãos, no entender de Sebastião, não eram todos soldados guerreiros, na sua maioria. Não matavam ninguém, não derramavam sangue, ninguém eles não derramavam o sangue de ninguém, só o seu próprio sangue, né, que eles davam a vida. Isso deixou Sebastião muito intrigado. Ele falou: quem é esse povo? Qual o objetivo? Qual a luta deles? Por que eles lutam? Todos queriam alcançar os seus objetivos, ser reconhecido, fazer história naquela época. E o que esse povo queria? Então ele começou a adentrar, começou a ficar curioso para entender: esse povo luta pelo quê? Porque ele começou a ver os traços dos cristãos. Eles são fortes, eles lutam, eles são corajosos. É homem, é mulheres. Mas como? O que acontece? O que levam esses homens e mulheres a ser tão corajosos, a lutarem pelos seus objetivos? Então Sebastião entendeu que os cristãos não lutavam para derramar o sangue, porque os soldados, eles iam para a guerra, derramavam o sangue das pessoas para serem reconhecidos. Mas ali os cristãos faziam algo diferente, eles davam a sua vida, eles lutavam para evangelizar. E o principal objetivo daqueles cristãos era uma pessoa. Aí que ele ficou mais intrigado. Como assim uma pessoa? Quem é essa pessoa a qual esses homens e mulheres têm dado as suas vidas? É Jesus Cristo. Ele conheceu Jesus, Jesus que era aquele que entrava na vida das pessoas e transformava, que curava, que restaurava os corações. Ele conheceu Jesus, que restaurava a vida das pessoas, que mudavam a vida das pessoas e levavam as pessoas a viverem uma felicidade verdadeira. Ele então entendeu que Jesus podia transformar a vida daquele que abria o seu coração. E isso mexeu profundamente com o coração de Sebastião.
Isso mexeu profundamente com o coração dele, porque ele via que os cristãos eram movidos pela fé, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não era pela força da palavra, não era pelo derramamento de sangue, mas eles eram movidos pela sua fé, eles derramavam sangue por Jesus, não tiravam sangue das pessoas. Então, Sebastião conheceu a fé, abriu o coração e se tornou um cristão, catecúmeno. Aprendeu a fé e pediu o santo batismo e se tornou um cristão. Ele abriu o coração, o amor de Jesus entrou no coração de Sebastião e transformou a sua vida. Fez ele um homem corajoso, sim, como ele era, mais forte do que ele era, mas agora pela causa de Cristo. Um dia descobriram que ele era cristão. Por quê? Ser cristão naquela época era algo repugnante, era algo de perseguição. Nenhum soldado poderia se converter ou proclamar Jesus como Senhor. Jamais. Então, Sebastião, ele começou a evitar as guerras. Ele parou de matar porque a morte é proibido para os cristãos, é um pecado. É contra os mandamentos de Deus. Então, ele começou a se esconder no tempo de guerra. Ele ainda continuou sendo ali o segurança, o guarda-costa do imperador, mas ele não ia para as guerras. Mas ele foi denunciado. Sebastião foi denunciado e foi, então, apresentado diante do imperador. O imperador ficou muito triste com Sebastião, decepcionado, porque ele descobriu por que Sebastião não ia para as guerras, porque aconteceu um episódio na vida de Sebastião que ele foi selecionado para ir para arenas dos gladiadores. E ele, o que ele fez? Ele não quis ir. Ele renunciou, ele falou, eu não quero ir. E o imperador descobriu, foi devido à sua fé, porque ele se tornou um cristão. O imperador, com o coração fechado, mandou prender ali Sebastião num tronco e pediu aos arqueiros que atirassem flechas sobre Sebastião. Então, várias flechas, ele foi flechado, né? Ali foi a sua condenação para que ele morresse e fosse condenado à morte por se tornar um cristão. Mas é interessante, como vemos a imagem de Sebastião, São Sebastião, vemos a imagem dele preso a um tronco e várias flechas no seu corpo. Mas não foi dessa forma que ele morreu. Não foi assim que ele morreu, através das flechas. Ele sobreviveu àquelas flechas. Mesmo amarrado no tronco flechado, quando ele foi atingido pelas flechas, o imperador, os soldados ali, achou que ele tinha morrido. Achou que era o fim dele, que ele estava morto. Então aconteceu que um outro homem, que também estava sendo martirizado, ele tinha uma esposa e a esposa dele foi ver o corpo, ali uma cristã, do seu marido, e também ela foi recolher o corpo de Sebastião como cristão e viu que ele estava vivo ainda, respirando. Então ela levou ele para a casa dela, cuidou das feridas dele e ele recuperou a saúde. Então aquelas flechas não o mataram. Então Sebastião, recuperado, se apresentou diante do imperador, pois queria o bem do imperador, o bem de todo o império. Mas o que aconteceu? Ele ali evangelizou, ele deu testemunho que Jesus é o Senhor dele, que ele amava Jesus a ponto de dar a sua vida. Então, o que aconteceu? Ele foi levado para ser morto, martirizado. No ano de 288, ele foi levado para ser decapitado. Então, ele morreu mártir por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, um grande santo da nossa igreja que deixou tudo aquilo que ele vivia, todo o seu status, tudo aquilo que ele tinha conquistado, o seu reconhecimento pelo mundo, pela sociedade, para viver por amor a Jesus, para se humilhar diante de Jesus. Olha que tremendo, meus irmãos. É a graça de Deus que converte os corações, é a graça de Deus que restaura um coração, que cura as feridas de um coração, que dá a libertação que tanto necessitamos. Por amor,
Por amor, São Sebastião morreu e deu a sua vida.